Olá pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo, que é esse Catecismo aqui, que também o link para a compra está aqui abaixo, da editora Realeza, da editora das Obras Católicas, né, que nós confiamos bastante. Então vocês podem adquirir também esse Catecismo, Explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, acrescentado de 150 exemplos e normas catequéticas. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Então por que primeiro, né, eu quero colocar isso para vocês, por que é importante o nosso estudo do Catecismo? Porque nosso apostolado ele vai ter se dedicado muito à educação. O Catecismo ele é importante não só para crianças, que isso fique bem claro, mas para nós adultos também, principalmente. Porque desde a escola nós aprendemos concepções que pode parecer ingênua em certo ponto de vista, mas que são carregadas de heresias, carregadas de gnose e de erros gravíssimos contra a fé. E que aos poucos vão moldando a nossa mente e que esses princípios errados trazem conclusões erradas. Mas eles são, às vezes, por meio acadêmico, como a escola, ou por meio cultural, com filmes e séries, etc., eles vão moldando a nossa cabeça e a gente nem percebe essas coisas e acaba que a gente absorve essas heresias meio que por inanição, sabe? Por falta, porque não conhece a verdadeira doutrina, então a pessoa fica absorvendo aquele tipo de coisa, mas não alimenta. Então ela morre de inanição. Ou seja, intelectualmente falando, isso é um perigo para a alma. Então, esses catecismos que estão sendo reeditados, né, porque eles já existiam, eles nos ajudam ainda mais. É evidente que o Catecismo de São Pio X é um catecismo de perguntas e respostas, é muito simples e direto ao ponto. Esse também da mesma maneira. Só que existem formas de expor esse ensino e que esse catecismo aqui ajuda bastante. Então nós vamos dar continuidade à parte em que nós paramos, que foi a primeira aula, né? Então a pergunta que é feita na segunda parte, a segunda pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Então aqui a pergunta é bem simples e direto ao ponto. Quem é Deus? Deus é ser perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. Então, quando nós escutamos de um ateu que Deus não existe, ou que Deus é algo da nossa imaginação, muitos ateus eles não se perguntam quem é Deus. Porque se perguntassem quem é Deus, não chegariam às conclusões absurdas e erros gravíssimos que eles chegam. Então, se nós sabemos quem é Deus, agora nós podemos entender o que de fato Ele é, o que é Deus e como Ele atua no mundo. Ou seja, o que é Deus em si? Deus é um ser perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu e criou a terra, como aparece no Gênesis. Então, Deus criou todas as coisas e Deus é perfeito. Deus criou todas as coisas. Criou com perfeição. E isso, por que no início eu falei sobre vários erros que a gente carrega? Porque muitas pessoas pensam, Deus fez todas as coisas, mas o ser humano, né, que serzinho mal feito. Muitas pessoas cometem esse ato de blasfêmia pensando que Deus errou, que Deus erra ao fazer as coisas. Isso é um pensamento que a gente traz muito de certa cultura pop, em que transforma Deus num grande programador e que programou errado. E programou o ser humano de uma maneira errada. Por isso que nós temos os males, as dores, e atribui a Deus o mal. Então por isso que está aqui no catecismo. Deus é ser e Ele é perfeito. Deus não há mal nenhum. Deus não pode ter mal algum. E Ele, por ser quem é Criador. Porque para toda criatura tem que ter um Criador. Para todo ser que subsiste, ou seja, nós subsistimos em Deus, nós precisamos de Deus. Ou seja, Deus não precisa de ninguém. Deus subsiste nele mesmo. Ou seja, Deus é perfeito. Nós, imperfeitos, dependemos da perfeição que é de Deus. E assim como o céu, Deus criou a terra.
o céu e a terra, duas realidades, material e uma imaterial espiritual, foi Deus quem criou. Não existe um Deus que fez a terra e um Deus que é puramente espiritual. Um Deus mau que criou a matéria e um Deus bom que criou as coisas espirituais. Né? O demiurgo que criou o homem e aprisionou a sua alma dentro de um corpo mau, a matéria má. Né? Então, vê que essas heresias, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui desse pensamento herético. No filme Matrix, por exemplo, você vê exatamente essa mesma ideia, em que o ser humano, a alma, é uma coisa programável e o corpo é onde aprisiona ele. Ele está aprisionado naquele corpo. Certo? Precisa se libertar daquilo. Exatamente essas heresias que são passadas na cultura pop, que é passada na escola, é que nós vamos absorvendo e não percebemos esse erro. E outra pergunta, o que quer dizer perfeitíssimo? O que quer dizer que Deus é perfeito? Perfeitíssimo quer dizer que em Deus há todas as perfeições, sem defeito, sem limites. Isso é, que Ele é poder, sabedoria e bondade infinita. Aqui é outro ponto. Porque a perfeição de Deus também está relacionado com o ser criador. Por quê? Porque ao observarmos o cosmos, todo o universo, e esse universo que já tem uma certa beleza, nós podemos compreender que esse mesmo cosmos, essa mesma natureza, o mesmo universo, tem como fundamento um Criador. Assim como nós, seres humanos, que temos algumas coisas que são excelentes, como o nosso intelecto, como a nossa capacidade de raciocínio, nós podemos ir para trás, até conhecer quem é o nosso Criador. Ou seja, ele é muito mais perfeito que a criatura. Então, para criar um universo para criar o universo, nós precisávamos de um ser tal que fosse maior que o nosso universo. Um ser de tal infinitude e poder que fosse superior ao universo observável. Isso é evidente, porque ele é causa do universo. Ele é causa de nós, por exemplo. Ele tem que fazer as coisas com sabedoria e bondade infinita. Aqui está a questão, porque Deus é sabedoria. Deus tem sabedoria infinita e faz as coisas com uma perfeição infinita. Bondade infinita também. Ou seja, as coisas que Deus faz têm finalidade. O universo, o homem, as coisas, os animais, a matéria, toda ela tem uma finalidade de existência. Deus dá finalidade para todas as coisas que Ele faz. Agora vamos para uma breve explicação. Quando vedes uma bela obra e conheceis o nome do autor, logo vos ocorre naturalmente perguntar quem ele é. Então aqui os ateus entrariam num choque tremendo. Por quê? Porque o darwinismo propõe que as coisas, pelas forças extrínsecas a elas, num aglomerado atômico da matéria, elas se aglomeram sozinhas e, de certa maneira, evoluem para um ser mais complexo ainda. Mas em qualquer quadro que nós observarmos, um quadro de verdade, não um quadro moderno, né, que você não tem lógica nenhuma ali, mas um quadro onde você tem os traços e você tem a pintura, toda pessoa é capaz de se perguntar quem fez esse quadro, quem pintou esse quadro, quem fez essa imagem, quem reproduziu essa imagem. Então, isso é de maneira salutar, a mesma coisa com o ser humano, com o universo, com os animais, com os minerais, com todo o cosmos, com toda a natureza, porque se num quadro nós observamos certa ordem racional nele, assim nós também podemos observar na própria natureza. Por isso que você se pergunta, quem é que fez esse quadro? Ou seja, quem é que também fez a natureza? Quem fez o homem? Perguntando quem ele é, não quereis perguntar o nome, que supomos já conhecido, mas sim conhecê-lo na sua pessoa, nas suas qualidades e nas suas obras. Ou seja, saber quem é que fez. Mesmo a gente já sabendo o nome da pessoa, foi fulano, mas quem é ele? Preciso conhecer essa pessoa, quem fez esse quadro. Na resposta precedente, aprendemos que Deus nos criou, que foi a resposta anterior, da aula anterior. Ocorre, pois, saber quem é Deus que nos criou a nós e a todos os homens. Ou seja, como a gente já viu na última aula, que Deus criou o primeiro homem e isso sucessivamente chegou até nós. Criou primeiras aves, as primeiras flores, as primeiras ervas, as primeiras árvores e chegou até os animais e os vegetais que nós conhecemos hoje. O catecismo diz-nos que Deus é o ser perfeitíssimo,
Criador e Senhor do céu e da terra. Procuremos compreender melhor o que pudermos desse ensinamento importantíssimo. Primeiro de tudo, o que significa a palavra ser. Aqui ser significa tudo aquilo que existe. Cada coisa existe em um ser. Então, Deus é ser. Nós também somos ser. Mas Deus é ser como Criador e nós somos ser como criatura. Por isso que se diz que Deus é. Porque a melhor maneira ainda de falar sobre Deus é dizer que Deus é. Porque Ele é o próprio ser das coisas. Ele dá o ser para tudo. Então, para tudo que você está olhando, tudo que você observa, existe ser. Desde dessa imagem, a roupa, o caderno, esta mesa, a estante de livros atrás, esta câmera, todos têm ser. Mas veja bem, esses seres ainda são o que a gente conhece como artífices, ou seja, são artificiais, são feitos pelo homem. Agora o ser, a natureza, os animais, os vegetais, os minerais, o próprio cosmos, enfim, ele também é ser. Assim como, por exemplo, os anjos também é um ser. Mas todos são um ser diferente, que é um ser subsistente, que é o ser criatura. Por exemplo, Pedro é um ser, cada um de nós é um ser, cada planta, cada flor, cada erva, cada estrela é um ser. Um homem ou uma coisa que existe é um ser. Deus também é um ser, mas não é qualquer ser, visto que dele vêm todos os outros seres, enquanto lhe devem a própria existência. Por isso ele, que como veremos existe por si e faz existir todos os outros, é o ser por excelência, o ser perfeitíssimo, ou seja, é ele que cria todas as coisas, como ele já explicou na última aula, do nada. Deus criou tudo do nada. Só existia Deus. Não existia algo além dele. Existia só ele. Então, nesse sentido de existir do ser. Porque Deus não pode iniciar a sua existência, porque ele sempre existiu. E não pode deixar de existir, porque Deus não pode deixar de existir. Ele é o ser de todas as coisas. Agora é diferente, por exemplo, de uma pedra, ou diferente de um copo, que a partir de um copo que eu quebre ele, já não tem mais o copo ali. Ele está quebrado, um copo quebrado, não é mais um copo. Agora, o ser humano, quando morre, aparentemente deixa de existir, mas a sua alma ainda subsiste. Certo? A sua alma ainda continua existindo. Então, e nós iniciamos a nossa existência também no tempo, em determinado momento no tempo. Que entende pelo nome de perfeição. Pelo nome perfeição entendemos as qualidades belas e boas. Toda qualidade boa é uma perfeição. Assim, por exemplo, é uma perfeição poder ver, falar, trabalhar. Nós possuímos várias qualidades boas, mas não temos todas. Nem a temos em grau perfeito, pois aquelas que possuímos não só não são perfeitas, mas têm algum defeito. Por exemplo, não somos capazes de voar. Não difundimos em torno de nós à noite a luz que temos necessidades. Mas, apesar de nós não podermos voar e não termos luminosidade própria, por exemplo, isso não é um mal, porque o ser humano não foi feito para voar. Mas, se, por exemplo, se perde um pouco da visão, que é o meu caso, eu uso óculos. Então, eu tenho um mal, que é um defeito na minha visão. Mas o óculos é um bem que faz com que eu enxergue. Então, consequentemente, para cada ser tem coisas que ele tem finalidade. Ou, por exemplo, uma visão, uma finalidade do corpo, né? Ou os sentidos têm finalidade. Certas aves têm mais visão do que nós, mas elas têm uma finalidade diferente. E, por exemplo, uma ave não poder voar é um mal. Já para nós, não poder voar não é um mal, porque nós não fomos feitos para isso. Continuando. Somos inteligentes, porém quantas canseiras devemos sofrer? Quanto temos de estudar para aprender? Nós caminhamos, porém devagar, temos forças, mas que se esgotam. Só Deus, pelo contrário, possui todas as perfeições. Isto é, todas as boas qualidades imagináveis, e possui um grau perfeitíssimo. Nelas não há limite que a restrinja, nem defeito como nas nossas. Por isso só Deus é o ser perfeitíssimo, isto é, o ser que contém no máximo grau todas as perfeições. Explicando a significação da palavra perfeitíssimo, ensina o catecismo que perfeitíssimo quer dizer que em Deus existe toda a perfeição. Ou seja, tudo de bom vem de Deus. Por isso que só Deus é bom, só Deus é perfeito. Sem exceção alguma, que toda a perfeição em Deus é sem defeito e sem limites. Isto é, que nenhum
que nenhuma tem defeito algum, ou qualquer limite, pois que não se pode imaginar perfeição alguma superior ao grau em que Deus a tem. Ou seja, Deus é o último grau. Deus é o limite da perfeição, né? O que a gente conhece. Porque Deus é perfeição ilimitada, vamos dizer assim. Então, Deus é o grau, é a medida das coisas. Ele é poder, sabedoria e bondade infinita. Quer dizer, Deus pode tudo, conhece tudo e é infinitamente bom. Ou seja, Deus não é mau, Deus não é um demiurgo. Eis que resume todas as perfeições infinitas de Deus. Na subsequente resposta, indicará o catecismo em particular algumas perfeições de Deus, né? Posteriormente. As perfeições que existem nas criaturas são uma pequena participação das perfeições de Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Exatamente que tudo que nós temos de melhor provém de Deus. Tudo que nós temos de bondade e certa busca pela perfeição vem de Deus. Ele é a fonte dessa perfeição. Se nós quisermos tornar cada vez mais semelhante a Deus, devemos fazer tudo por adquirir as boas qualidades que Deus nos tornou, capazes e aperfeiçoar as que já nos deu, particularmente a potência, praticando o bem e evitando o mal, a sabedoria verdadeira, estudando as coisas de Deus que nos guiam a Deus, a bondade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aqui está o resumo, por exemplo, praticar o bem e evitar o mal, que é a base, ou seja, não é só evitar o mal e ficar inerte, que é a pessoa que morna, né? Então a gente tem que praticar o bem é uma ação, tem que ser uma ação positiva, você tem que fazer algo. A sabedoria verdadeira é conhecer a Deus, ou conhecer as coisas de Deus, e amá-lo sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos. Resumiu todo o que é os 2 grandes mandamentos. Suportando pacientemente os defeitos dos outros e as ofensas que se lhe fazem. Deus é infinitamente bom e por isso merece todo o nosso amor. Amemos de todo o coração. Então aqui depois nós vamos ter algumas características assim, de exemplos, né? Do que é Deus, né? Por exemplo, o rei Eirão, que um dia perguntou quem é Deus ao filósofo, ele se responde, quanto mais penso nisso, menos eu sei. Porque Deus é perfeição infinita. Então, quando nós achamos que já conhecemos Deus, na verdade nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Parece algo contraditório, mas é porque Deus é infinito. É infinito. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos que nós não conhecemos a Deus. E aqui também a passagem em que Moisés, na sarça ardente, tem um contato com Deus. Em que Deus diz, eu sou aquele que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, aquele que me mandou a vós. Então, por exemplo, né, por isso que nós temos certeza isso é uma certeza de que é o verdadeiro Deus, porque ele disse que ele é. Diferente, né, das mitologias, que cada deus era uma coisa diferente, aqui nós sabemos por meio filosófico, isso aqui é óbvio que é uma mensagem que se passa para Moisés, na sarça ardente, uma belíssima, que Deus diz que ele é. Ou seja, algo extremamente simples, ele é. Não se explica nada que ele é isso, que ele é. Não, ele é. Ele é o ser que mantém todos os outros seres. E outra aqui, como Deus é extremamente grande. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, na infinitude do universo, se o universo for infinito, e se nós pensarmos no tempo, né, um tempo extremamente grande, bilhões e bilhões de anos, ainda assim não é o infinito. Ainda assim não é a infinitude de Deus. Ainda assim não é as maravilhas de Deus. Porque tudo que tem como criatura tem um tempo determinado de existência, né? E se corrompe ao longo do tempo ainda. Deus não se corrompe, Deus não é mau, Deus é infinito e bondade infinita. Então, essa explicação mostra a grandeza de Deus. E esse mesmo Deus, que é extremamente grande e infinito, por ser grande, nos criou para amarmos a Deus acima de todas as coisas. Bom, esse é o fim da nossa terceira aula, segunda e terceira aula, né, do terceiro ponto do nosso catecismo. Dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários, claro, dúvidas referentes ao catecismo sobre esse tema serão respondidas na próxima aula ou nas subsequentes aulas, e assim que for
que eu for vendo assim, no canal aqui, para a gente poder trabalhar em cima desse catecismo. Espero que possa ter auxiliado vocês. É claro que a gente tem bastante dúvidas e coisas que gostaríamos de falar mais, mas o vídeo já está longo, deixa eu ver. Sim, já está longo. E pode ficar ainda mais longo com mais exposição, mas espero que essa breve exposição possam ter auxiliado vocês. E também que vocês possam adquirir, se for da vontade, esse catecismo também para que a gente possa estudar junto. Espero vocês na próxima aula. Salve Maria, viva Cristo Rei!